Bom, sobre essas duas novas medidas do governo Lula que passam a valer a partir de hoje, vamos conversar com Alexandre Espírito Santo, coordenador de economia da ESPM e economista-chefe da Way Investimentos. Alexandre, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Juliana. Feliz ano novo para você e para todos que nos assistem. Feliz ano novo. Queria começar te perguntando como essas duas medidas, imposto de renda, a ampliação da isenção e o aumento do salário mínimo, elas impactam as contas públicas. Pois é, Juliana, você tem razão de fazer essa pergunta, porque o principal problema, a principal dor da economia brasileira nos últimos anos tem sido a questão fiscal. E todas essas medidas, elas têm um impacto sobre o orçamento do governo, não é? A gente sabe que foi aprovado agora recentemente um projeto de lei que tem como sugestão um superávit de 35 bilhões, mas que, a meu juízo, né, posso estar errado, é mais uma peça de ficção. Muito provavelmente a gente não fará esse superávit que está lá na Peloa, né, de 0,25. Provavelmente faremos um déficit ali em torno de 100 bilhões. Tomara que eu esteja errado. O fato é que, como você acaba de mencionar, essas medidas eram promessas de campanha do presidente. E a gente também não pode esquecer que o ano que está começando hoje é um ano eleitoral, né? Nós vamos ter uma eleição que está muito polarizada, né? Será uma eleição extremamente polarizada e, muito provavelmente, né, esse tipo de decisão, não é, que favorece aí uma parte significativa, né, dos brasileiros, isso deve ajudar aí na possível reeleição do presidente Lula. Então, a gente precisa só ter cuidado, Juliana, porque indiscutivelmente a questão do salário mínimo ela é importante, mas você agora mesmo colocou de forma muito correta, né? O problema não é o aumento do salário mínimo, o problema que é bom, né? O problema é o que se deriva daí, né? Como você corretamente falou, né? Você tem o INSS, tem o BPC, você tem o seguro-desemprego, o abono, isso aí vai dar um gasto além de 42, 43 bilhões de reais. E como a gente está conversando, num ano que é um ano difícil por conta da eleição, diante de um problema gravíssimo, né, fiscal que o país apresenta já há algum tempo. Vamos trazer um outro ponto para essa conversa, que é, a gente vai ter mais dinheiro na economia. Isso pode mudar a visão do Banco Central sobre uma possível queda na taxa de juros, aquela que está nas alturas? Também uma outra pergunta muito pertinente. A nossa visão na Way Investimentos é que nós vamos ter uma redução da taxa de juro, né, pelo Banco Central agora na reunião de janeiro, no finzinho de janeiro. Nós imaginamos uma queda de 0,25 ponto percentual. Se eventualmente o Banco Central não fizer essa queda de 0,25 ponto percentual em janeiro, é provável que ele faça uma de 50, né, na reunião de março. O que importa é que o Banco Central ele conseguiu, e aí precisamos aplaudi-lo, reancorar as expectativas inflacionárias. Se nós olharmos o Boletim Focus, a gente vai ver uma redução consistente das expectativas inflacionárias. E o IPCA 15, que é aquela inflação ali que dá uma sugestão de quanto será fechada, né, o IPCA 15 de dezembro colocou o número fechado de 2025 dentro da meta. Então, a política monetária ela vem surtindo o efeito, a despeito de ser uma política extremamente rigorosa. A gente está trabalhando com uma taxa de juros que é impensável, não é? Nós temos a segunda maior taxa de juro real do mundo. E essa taxa de juro ela funciona como um garrote, né? Ela está asfixiando a economia. E
o problema é que nós temos números que são números que dão interpretações dúbias, porque saiu agora mesmo o número de desemprego. O desemprego está muito baixo. Então, o Banco Central ele tem efetivamente motivos para ficar mais conservador. Daí a nossa expectativa de quedas a conta-gotas na taxa Selic. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acredito que o Banco Central ele não mudará, né, a sua trajetória, aquilo que está provavelmente desenhado, né, para esse ano. Nossa expectativa é que a taxa Selic termine aí em torno de 12, 12,5% esse ano de 2026.